Olá, alunos do terceiro ano! Como vocês estão? Eu espero que bem e sejam mais uma vez bem-vindos à aula de música dessa semana. Mas, para começarmos a nossa aula, eu gostaria de orar por você. Eu posso? Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom. E muito obrigada, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade que nos cercam a cada instante. Te agradeço pela vida de cada um dos nossos alunos, de suas famílias, e que o Senhor, nosso pedido, nossa oração é que o Senhor continue abençoando, guardando, derramando da tua graça sobre cada lar. É o que nós te pedimos e te pedimos a tua bênção também sobre esta aula. Em nome de Jesus. Amém. Ah, que bom estar com vocês mais uma vez. E na semana passada a gente estudou um pouquinho sobre a família das madeiras e a gente já conversou que para fazer parte da família das madeiras, o instrumento precisa ser de sopro e o instrumento também precisa ter alguma coisa feita de madeira, né? E o instrumento que a gente tem visto, que foi o clarinete, ele tem uma palheta simples, parecida com a do saxofone, que ela é colocada no bocal do instrumento e na hora de soprar ela vibra e produz o som do clarinete. Hoje a gente vai esquentar a nossa aula, começar a nossa aula de um jeito diferente. Semana passada, quando eu estudou clarinete, eu pedi para vocês desenharem pelo menos 3 partes do clarinete no papel. Falei que depois vocês poderiam pintar, enfim, melhorar o desenho de vocês. Eu vou pedir para depois vocês me mandarem uma foto do clarinete que vocês desenharam ou das partes do clarinete que vocês desenharam para eu poder acompanhar, para eu ver. Eu adoro ver as atividades de vocês. Então, me mandem depois na tarefa dessa semana uma foto do clarinete, das partes do clarinete que a gente fez semana passada, tá bom? Na aula online. E hoje nós vamos começar a identificar o som desses instrumentos que a gente já aprendeu. Então, eu vou colocar aqui o som de um instrumento, vocês vão ouvir aí na casa de vocês, e num papel eu vou pedir para vocês escreverem o nome desse instrumento. Pode ser o saxofone, pode ser a flauta doce não, desculpa, a flauta transversal, pode ser o flautim, pode ser o clarinete. Então a ideia é que a gente comece a perceber a diferença desses sons. E se a gente errar, tem problema. Aqui é o lugar pra gente errar, pra gente aprender, pra gente reaprender, pra revisar. Então a ideia é que a gente possa ouvir e começar a perceber esses sons. A gente só vai anotar no papel para vocês depois saberem o que vocês anotaram e a gente poder conferir juntos o que vocês colocaram, tá bom? Então a intenção é a gente ouvir e escrever aquilo que a gente acha que é, tá? E aos poucos, treinando bastante o nosso ouvido, que a gente ouve muitas coisas, mas a gente também precisa treinar o nosso ouvido aquilo que a gente quer de fato escutar, sabe? Parar, prestar atenção, tentar identificar pequenas diferenças. Por exemplo, a gente já sabe que o flautim é o instrumento mais agudo dessa família, né? Não só da família, né? Como toda orquestra. Então, quando você ouve um instrumento que é bem agudo, provavelmente seja o flautim. Quando você ouvir um som mais anasalado, mais aqui no nariz, possivelmente seja o som do clarinete, né? Quando você ouve um som que parece, sei lá, de passarinhos, de repente, pode ser o som da flauta transversal. Um som mais que preenche mais o espaço, um som que é muito brilhante, pode ser o som do saxofone. Então são essas diferenças que eu quero que vocês tentem descobrir aí na casa de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Então, se você ainda não tem aí, por favor, pegue uma folha e um lápis que você já vai conseguir fazer a nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer coisa é só dar um pausa aqui no vídeo, pega lá o material e depois a gente volta a conversar, tá bom? E para quem já está com o material em mãos, nós vamos ouvir o primeiro instrumento. Então, se você já pegou o seu papel,
o seu lápis, você vai escrever número 1, fazer um tracinho, e você vai escrever o nome do instrumento que você acha que você está ouvindo, tá bom? Então vamos lá. E aí? Quem vocês acham que está tocando esse instrumento? Lembre, será que é o som bem agudo ou é um som grave? Tenta lembrar aí na sua cabeça, tá bom? Relembrando os instrumentos: flauta transversal, flautim, saxofone ou clarinete. Quem você acha que está tocando? Escreve aí do lado do número 1. Agora, nós vamos para o instrumento número 2. Então, anota aí na sua folha número 2 e nós vamos ouvir o próximo instrumento. Ainda não tá tocando o instrumento principal, tá bom? Tá só na introdução. Já tá aqui. Já tá o instrumento. Muito bem. Que instrumento você acha que é esse? Flautim? Flauta transversal? Saxofone? Ou clarinete? Escreve aí na sua folha. Não tem repetição de instrumentos, tá, pessoal? Então, quem já foi não vai voltar mais aqui. Agora, nós vamos para o instrumento número 3. Anotem aí na folha de vocês, por favor. Vamos lá então, pessoal. Número 3. Qual instrumento vocês acham que está tocando? Flauta transversal, flautim, saxofone ou clarinete? Pode anotar aí na sua folha. E agora nós vamos para o número 4, para o último instrumento de hoje. Então, anota aí na sua folha, número 4, que a gente vai ouvir agora o último instrumento. Possivelmente aquele que sobrou vai ser agora, né? Vamos só conferir então. E aí, o que você anotou? Como foi essa experiência para vocês, né? É diferente do que a gente já fez. Mas como eu falei, não tenham medo se vocês errarem. Porque a gente aqui tá aprendendo a ouvir esses instrumentos. E por que a Pro tá fazendo isso? Porque é pra gente poder ir identificando as pequenas diferenças entre eles. Vocês viram que os sons são até muito parecidos, né? Eles ficam bem pertinho um do outro. Então, como a gente faz para reconhecer um instrumento, uma voz? A gente ouve, e quando a gente, depois de ouvir muito, a gente já sabe reconhecer aquela voz, né? Então,
quando a gente pensar nos instrumentos, é isso que eu quero que vocês pensem. Da gente ouvir hoje, ouvir depois, a gente vai conseguir identificar as diferenças. Então vamos corrigir o que a gente fez. O primeiro instrumento que eu coloquei para vocês ouvirem foi esse aqui, ó. Bom, olha como esse instrumento é agudo. É muito agudinho. A gente até faz assim com o ouvido. Se é muito, muito agudinho, qual instrumento pode ser? Isso mesmo, o flautim. Então, para quem anotou o flautim, tá de parabéns, viu? Acertou. Então, vocês viram que ele é um instrumento bem, bem, bem agudo. Vou colocar de novo, ó. Olha as notinhas. Então, se você identifica um instrumento com um som bem, bem, bem agudinho, é o flautim, tá bom? O segundo instrumento que eu coloquei para vocês ouvirem foi esse daqui. Olha como é diferente. Ele é agudo, mas ele não é extremamente agudo. Esse instrumento é o saxofone. Percebam, o saxofone é um som que envolve. Parece que ele abraça a gente. Ele é um som, parece aveludado, tá? Então, perceba essa diferença. O flautim a gente ouve e a gente fala, nossa, que som agudinho. Esse não. Esse é um som agudo? Sim. Só que ele não é extremamente agudo. Só que ele tem um som que nos envolve, que nos abraça, tá? E se você deixar, você fica ouvindo, que ele não cansa o ouvido. O flautim, se a gente tocar muitas músicas com o flautim, ele acaba ficando cansativo, diferente do saxofone, tá bom? O outro instrumento que a gente vai corrigir agora é esse daqui, ó. Vamos ver se vocês conseguiram decifrar aí. Vocês gostam dessa música, né? Esse instrumento também tem um som agudo? Sim. Só que ele tem um som que não lembra mais... Ele é mais soproso. Parece passarinhos cantando. Lembra até o som do flautim, só que menos agudo. Se é um pouco menos agudo que o flautim, mas lembra o flautim mesmo assim, quem pode ser? A flauta transversal. Então, a flauta transversal, ela tem um som diferente do saxofone. O som do saxofone é um som que nos envolve. O som da flauta transversal parece mais soproso, parece que eu estou ouvindo alguém soprar. Parece som de passarinhos, de repente, né, na nossa cabeça. Então, a terceira música, o terceiro instrumento que a gente ouviu foi a flauta transversal. Aí só sobrou um, que é o clarinete. E aí eu quero que vocês ouçam. O clarinete, lembra que eu falei pra vocês? É primo do saxofone. Então o som deles é mais próximo. Mas o som do clarinete, ele é um som que parece que fala meio pelo nariz. E aí a gente vai ouvir essa diferença. Mas ele vai para uns agudos diferentes do saxofone, ó. O som do clarinete é um som muito brilhante, né? E que vai para agudos bem bonitos também, tá bom?
Então, hoje a ideia da nossa aula, a gente não vai tocar flauta hoje, vamos deixar para semana que vem, para a gente poder estudar aquela partezinha diferente na flauta. Então, hoje eu queria que a gente pudesse treinar os nossos ouvidos. Foi para isso que a gente se reuniu. Eu espero que vocês tenham conseguido acertar os instrumentos. Se não conseguiu, gente, não fica triste, tá bom? É assim aos poucos, bem aos poucos, que a gente vai aprender a diferenciar pelo ouvir o som desses instrumentos musicais. E eu tô muito orgulhosa, muito feliz com o envolvimento e desempenho de vocês nas nossas aulas, viu? Vocês são incríveis e a gente vai continuar fazendo música mesmo de jeito online, tá bom? Uma ótima semana e Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau.